Além dos deuses, a mitologia grega possui diversas criaturas e grandes heróis. Entre os heróis, sem dúvida nenhuma, o maior deles foi Hércules. E dentre os seus feitos estão os seus famosos 12 trabalhos. Você já ouviu falar disso? Acredite, essa é uma das mais fantásticas histórias da mitologia grega. Eu sou Benjamin e sempre fui um apaixonado por história e mitologia. Para você entender quais foram os 12 trabalhos de Hércules, é necessário que você entenda a sua origem e por qual motivo ele era um ser tão forte e poderoso, chamado por muitos de o grego mais forte de todos os tempos. De acordo com a mitologia grega, Hércules é filho de Zeus com a mortal Alquimena. Reza a lenda que Alquimena era uma das mais belas mulheres de toda a Grécia. Ela era casada com um general chamado Anfitrião. Porém, Zeus se disfarçou de Anfitrião e teve uma noite com ela. Desse fruto nasceria Hércules. Zeus queria que seu filho se tornasse o rei de Micenas, um poderoso centro militar e populacional da Grécia. Por isso, declarou que o próximo descendente de Perseu a nascer seria o novo rei. Perseu era o fundador de Micenas e Alquimena era uma descendente dele, logo Hércules também. Só que, ao saber disso, Hera, esposa de Zeus, decidiu se vingar de seu marido. Ela fez com que Euristeu, neto de Perseu, nascesse de forma prematura e assim se tornasse o rei de Micenas. Isso enfureceu Zeus, mas ele teve que cumprir sua promessa. Por causa disso, Hércules sempre odiou Euristeu e a recíproca era a mesma. Mas então, por que Hércules teve que realizar esses 12 trabalhos? Primeiro, você precisa saber que existem várias versões e detalhes diferentes dessa história. Então, se você conhece ou já leu uma versão diferente do que eu vou te contar, não fica confuso não, tá? Ok? Na verdade, Hércules deveria fazer 10 trabalhos. Porém, como você verá a seguir, Euristeu não reconheceu 2 deles e por isso adicionou mais 2 trabalhos, totalizando os 12. Existem várias versões do porquê Hércules deveria fazer os 12 trabalhos. O motivo mais famoso foi o de que, em um excesso de raiva provocado por Hera, Hércules acabou matando sua esposa e seus 3 filhos. Totalmente arrependido e envergonhado, ele se isolou do mundo. Porém, o seu primo Teseu o convenceu a reconquistar sua honra e pedir um conselho ao oráculo de Delfos. Então, o oráculo de Delfos disse que Hércules tinha que servir a Euristeu por um período de tempo ou realizar as tarefas pedidas pelo rei. Essa seria a única forma dele cumprir sua penitência e ganhar sua honra de volta. O primeiro trabalho designado a Hércules foi o de matar o leão de Nemeia, o maior leão que já existiu. Todos tinham medo do animal, já que ele era invulnerável a qualquer ataque de armas comuns. Somente um deus ou um ser muito poderoso podia feri-lo. Ao enfrentar o leão, Hércules conseguiu agarrar o seu pescoço e assim o sufocou até a morte. O herói decidiu então cortar a pele do leão com a própria garra do animal e fez uma espécie de roupa que, por vezes, é citada como armadura. Então, Hércules levou a carcaça do leão até Euristeu, que ficou extremamente surpreso. O primeiro trabalho estava concluído. Porém, Euristeu avisou que esse era o mais fácil de todos eles. O segundo grande trabalho de Hércules era o de matar a Hidra de Lerna. A Hidra era um monstro que vivia em um pântano. Tinha corpo de dragão e cabeças de serpente. Quando uma cabeça era cortada, a outra nascia. Além disso, ela possuía um veneno mortal. Só que para derrotar o monstro, Hércules teve a ajuda do seu sobrinho Iolau. Enquanto o herói ia cortando as cabeças, o sobrinho ia queimando as feridas com tição, impedindo que uma nova cabeça surgisse. E quando sobrou só uma cabeça,
Hércules a cortou e esmagou com uma pedra gigantesca. Durante essa luta, Hera ainda enviou um caranguejo gigante para atrapalhar o filho de Zeus, mas este o esmagou. O problema é que Euristeu ficou sabendo que Hércules recebeu ajuda para matar a Hidra. Então, ele não considerou que a missão foi feita. Por causa disso, um novo trabalho foi dado a ele. Hércules deveria capturar a corça de Cerineia, sem machucá-la. Esse era um dos animais mais rápidos da Grécia. Mesmo assim, o filho de Zeus conseguiu capturá-lo. Em seguida, Hércules foi incumbido de capturar o javali de Erimanto. Esse animal era muito forte e rápido. Todavia, como a ordem era capturar vivo e não matar, o herói teve que correr atrás do animal por horas, até cansá-lo, e enfim poder prendê-lo e levá-lo em seu ombro, até Euristeu. Depois do quarto trabalho, chegou a hora do quinto. O rei Aúgias tinha uma grande quantidade de bois. Esses bois ficavam em currais que, por sua vez, não eram limpos há 30 anos, e por isso emitiam gases tóxicos que podiam matar as pessoas que chegassem perto. A ideia era que Hércules limpasse o lugar. Para fazer isso, o herói desviou 2 rios para que suas águas limpassem os currais. E o mais impressionante é que tudo isso foi feito em apenas um dia. Só que, pelo fato de Hércules ter aceitado ser remunerado para fazer o trabalho, Euristeu não considerou que esse trabalho foi válido. Outras versões dessa lenda afirmam que o rei considerou que quem limpou os estábulos foram os rios, e não o herói, e que, por causa disso, ele não teria aceitado o trabalho como concluído. O sexto trabalho deveria ser realizado no lago Estínfalo. Por lá, havia aves gigantescas com a cabeça, o bico e as asas de ferro. Com arco e flecha, ele matou muitos desses monstros e expulsou os outros que nunca mais voltaram ao local. Essas flechas tinham o sangue venenoso da hidra que ele havia matado. Após extinguir as aves do lago Estínfalo, o filho de Zeus deveria capturar o touro de Creta. E, novamente, ele não deveria matar o monstro. A missão era entregá-lo vivo a Euristeu. Hércules conseguiu subjugar o touro de uma maneira tão formidável que ele voltou montado no touro por quase toda a viagem até Micenas. Não perca as contas, porque agora vamos ao oitavo trabalho. Esse consistia em roubar os cavalos do rei da Trácia, Diomedes. Algumas versões afirmam que os cavalos soltavam fogo pela boca, enquanto outras diziam que eles comiam homens. O fato é que o herói acabou matando o rei e deu sua carne aos animais. Depois disso, os cavalos ficaram dóceis e gentilmente foram levados até onde estava Euristeu. A rainha das Amazonas, Hipólita, tinha um cinturão mágico. E esse cinturão era desejado pela filha de Euristeu. Por causa disso, a nova missão de Hércules era conseguir esse cinturão. As Amazonas eram guerreiras formidáveis e muito orgulhosas. Mesmo assim, o filho de Zeus conseguiu convencer a rainha a lhe dar o cinturão. Entretanto, Hera teria incitado as Amazonas a lutarem com o herói. Sem alternativa, ele teve que matá-las e assim levou o cinturão até Euristeu. O trabalho de número 10 foi o de ter que tomar do gigante Gerião os seus bois. Contudo, para fazer isso, além de ter que matar Gerião, o filho de Zeus teve que matar Eurítion, um monstro que era o responsável pelos bois, e seu cão, que tinha inúmeras cabeças. Isso não foi problema para Hércules. Ele matou quem tinha que matar e levou todo o rebanho até Euristeu. O penúltimo trabalho era considerado praticamente impossível. Hércules teria que roubar os pomos de ouro do Jardim das Hespérides. Só que quase ninguém sabia onde ficava o jardim e nem como entrar nele. Porém, ele se lembrou que havia um ser que saberia, o pai das Hespérides. O herói pediu ajuda a Atlas, o titã condenado por Zeus a segurar os céus para recolher os pomos.
E enquanto Atlas ia até o jardim, Hércules foi o responsável por sustentar o céu até a volta do Titã. Como ninguém ficou sabendo do acordo, Euristeu deu como finalizado este trabalho ao receber os pomos. O 12º e último trabalho de Hércules foi capturar o cão Cérbero. Mas não pense em nenhum momento que esse era um cão comum. Cérbero era um monstro gigantesco que possuía 3 cabeças. A sua função era guardar os portões do Tártaro. Na mitologia, esse era o lugar onde os deuses e criaturas poderosas eram aprisionados. Era uma divisão mais inferior do submundo. O interessante é que Cérbero não estava ali para impedir que alguém entrasse, e sim que qualquer pessoa saísse. O problema é que Cérbero servia a um dos mais poderosos deuses da mitologia grega, um deus com quem nem o próprio Zeus gostava de arrumar brigas. O mestre era Hades. Sabendo que jamais poderia derrotar Hades, Hércules humildemente explicou sua situação e pediu que este o permitisse levar o guardião das portas do Tártaro por um momento. Hades afirmou que Hércules poderia capturar o cão e levá-lo para a terra, desde que ele não machucasse Cérbero e que o devolvesse logo em seguida. O filho de Zeus concordou e conseguiu capturar o monstro sem machucá-lo. Quando chegou com ele até Euristeu, o rei de Micenas ficou petrificado de medo e, apavorado, afirmou que os trabalhos de Hércules tinham sido todos cumpridos. Feliz com o final de sua jornada, Hércules cumpriu seu acordo com Hades, devolvendo o seu servo e finalmente pôde voltar a ser livre e honrado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.